Olá a todos, eu sou o Leonardo Oliveira e durante essa apresentação será demonstrado o trabalho que foi desenvolvido pelo Felipe Rocha e o Luciano Santos e eu, claro, sobre a matéria de ambientes computacionais e conectividade. O nosso projeto consiste basicamente em um sistema de login. Nós acreditamos que dessa forma a gente conseguiu explorar muito dos conceitos que foi desenvolvido ao decorrer da matéria. E aqui eu tenho um diagrama de blocos que exemplifica qual que seriam as linhas de processamento durante o decorrer, né, da interação do usuário com a aplicação. Então, aqui no início nós temos uma tela de login, e esse login é validado aqui pelo back-end através dessa auth controller. E caso esse login tenha sucesso, ele vai ser redirecionado para essa tela home. Uma outra possível linha de processamento seria sign up, caso ele não tenha um cadastro. Esse cadastro é processado pelo back-end nessa classe user controller, e a partir daqui ele pode retornar para a página de login e continuar o processamento normal. Aqui eu tenho uma exemplificação das telas que estão disponíveis no front-end. Aqui eu tenho uma tela de login e a de registro, cadastro, né? A nossa aplicação, ela foi criada, né, com front-end em React, tá? O back-end em Java utilizando a framework Spring Boot, né, Spring no geral, e o back nosso ficou em MySQL, no caso. A gente subiu a aplicação no Heroku, tá? Tanto o back-end como o banco de dados em MySQL, e o front-end em React a gente subiu no Netfly. Como vocês podem ver aí, nós temos a aplicação já rodando, tá? Nós temos a tela de usuário, já com o login cadastrado, como vocês podem ver. Apresentando agora a parte de inscrição, onde a gente pode colocar o e-mail que a gente vai se cadastrar. A gente coloca o usuário. Na verdade, o nome, perdão, e o e-mail e depois o usuário. E, por último, a senha que você vai utilizar para acessar a conta. Após o registro, é possível colocar agora, né, depois que está cadastrado, o usuário e a senha. Então, após a autenticação, é passado para a tela de home e a tela também que você pode ver os dados do usuário que está logado. E os usuários que foram criados para a aplicação já, que podem acessar a aplicação. Olá, agora eu vou explicar um pouco de como nós criamos o nosso back-end e o nosso front-end. Nós utilizamos tecnologias diferentes em cada uma dessas aplicações, né? No front nós utilizamos o React, que é uma tecnologia que foi criada pelo Facebook, porque eles estavam com um pouco de dificuldade em utilizar o modelo tradicional de um arquivo HTML, CSS e um JavaScript para fazer atualizações de pequenas partes das telas que estavam sendo apresentadas. Então, eles criaram essa ferramenta que é amplamente utilizada, né, hoje em dia. Então, aqui no nosso front, nossa aplicação começa por esse arquivo TSX, que é um arquivo do React. Dentro desse arquivo nós temos essas rotas privadas e as rotas públicas. Dentro das rotas públicas nós temos a tela de login e a tela de sign up. Então, basicamente, se o usuário não estiver logado, ele vai ter acesso basicamente a essas duas telas aqui. E caso ele efetue o login, ele vai ter acesso a essas rotas privadas, onde nós temos aquela tela em que mostra as informações do próprio usuário e aquele outra tela onde a gente mostra a lista de todos os usuários que estão cadastrados no sistema. Então é basicamente dessa forma que a gente controla, né, as informações que vão ser exibidas, né, para cada usuário, caso ele esteja logado ou não. No nosso back-end nós utilizamos a linguagem de programação Java. E no nosso projeto a gente utilizou o framework Spring, que é um framework que ajuda a gente a fazer, né, as configurações iniciais do projeto. E ele tem uma série de ferramentas que ajudam a gente a gerenciar, né, o ciclo de vida da nossa aplicação.
Em relação ao banco, nós utilizamos a biblioteca do Hibernate. Essa biblioteca é uma implementação de uma especificação Java, conhecida como JPA, e dessa forma a gente consegue meio que desacoplar a dependência com o banco de dados. Então, utilizando o Hibernate com praticamente configurando 2 arquivos, a gente consegue trocar qual é o banco de dados presente na nossa aplicação. Então, aqui no nosso back-end nós temos basicamente essas 2 classes aqui principais, que é a Auth Controller, que é a classe que vai fazer a autenticação do usuário. Então, lá no front a gente envia o login e o hash da senha aqui para o back-end, e aqui a gente faz a verificação se aquele cara pode entrar ou não. E aqui na User Control a gente tem esse método aqui de sign up, e é por aqui basicamente que a gente cadastra um usuário dentro do nosso sistema. Esse daqui é um Swagger do back-end, onde é basicamente uma tela HTML que faz a documentação de todos os endpoints que estão disponíveis. E aqui no caso a gente só tem 2, que seria dentro desse Auth Controller esse método get, né, que seria para fazer o login. E aqui na User Control nós temos outros 2, que seria a de sign up e esse fetch user. Então é isso, a aplicação está apresentando resultados conforme o esperado. Essa aplicação é uma aplicação de autenticação de usuários, né, e o login também. E é isso, obrigado a todos.